A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Livro de Êxodo, capítulo de número 17. Faremos aqui a leitura do versículo de número 11. Assim que você encontrar, dê um glória a Deus para que eu saiba que você encontrou. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Vamos ler o capítulo de número 17, no versículo de número 11. Êxodo 17, versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas, quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Quantos aqui acreditam que esta palavra é de Deus? Diga amém. Então, escute com atenção. Você aqui na Paz e Vida sede em Porto Alegre, e você também que me acompanha pelo youtube.com/Fernando Helves. Escute. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, no caso aqui as suas mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. O significado desta palavra, revelação desta palavra, ela é muito forte e ela também é muito simples de entender. Quando nós estamos com as nossas mãos levantadas, com as nossas mãos erguidas para o céu, Deus, Ele estará lutando por nós e nos dando vitória. A partir do momento que baixarmos as nossas mãos, ou seja, a partir do momento que deixarmos de estarmos olhando para o alto, erguendo as nossas mãos ao céu, é o mal, é o inimigo que vai prevalecer contra nós. Todas as vezes que o mal se levantar, que qualquer inimigo se levantar para te afrontar, independente da área da tua vida, se o inimigo está te afrontando na tua saúde, trazendo qualquer enfermidade, se é um problema no casamento, se é um problema com os filhos, se é um problema financeiro, independente da afronta, a primeira coisa que você tem que fazer é levantar as suas mãos para o céu e orar e clamar ao Senhor. E quando lemos o Novo Testamento, nós percebemos que Jesus fazia muito isso. Em muitas oportunidades, Jesus estava de joelho orando, é verdade. Mas em muitas outras, ele subia ao monte e de pé mesmo, ele olhava para os céus e erguia as mãos e buscava ao Deus Todo-Poderoso em oração, ao Pai em oração. E assim nós também devemos fazer. Hoje nós vamos orar com as mãos erguidas aos céus e toda a afronta cairá por terra em nome de Jesus. Quantos creem nesta palavra, diga amém. Então eu leio, e você que está comigo nesta manhã de quarta-feira, aqui na Paz e Vida, sede em Porto Alegre, como também você que me assiste pela internet, você vai repetir comigo em bom tom e alta voz. Vamos lá. E aconteceu que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele
abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Põe a Bíblia sobre o assento. Levante as duas mãos aos céus. Levante as duas mãos aos céus. E antes de você aplaudir, diga: meu Deus, as minhas mãos estão erguidas aos céus, pois é de lá que virá o meu socorro. Digo: meu socorro vem de ti, Senhor, que criou o céu e a terra. Quem crê que Deus já está abençoando e pondo por terra toda afronta, diga glória a Deus. Então, com essas mesmas mãos, comece a aplaudir bem forte e bem alto a Ele. Aplauda mesmo. Aplaude, exalte, diga glória, glória, glória a Deus. Pai querido, o teu povo te aplaude, te exalta, te glorifica nesta hora. Então venha neste lugar e derrama graça, virtude, unção e poder. A palavra vai ser pregada. Ninguém veio ouvir homem, todos querem ouvir a tua voz. Então que eu diminua, que o Senhor cresça. Unge os lábios do pregador, toma a boca do mensageiro. Quebra toda a resistência, tudo que queira atrapalhar a pregação da palavra, e envia, meu Deus, a tua palavra com unção, com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e prospere, cumprindo o propósito para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Graças a Deus. Sentem-se, por favor. Escute com atenção. Israel acabara de sair do Egito e eles estavam caminhando pelo deserto rumo à terra prometida. No entanto, o desafio seria grande. Eles tinham consciência disso, que ao decorrer do processo, que ao decorrer da jornada, desafios iriam aparecer, lutas iriam surgir e inimigos iriam se levantar. Não seria fácil e muitas afrontas eles iriam passar. E aqui a gente já entende que Deus, ele tira sim os seus da escravidão do Egito e ele quer levá-los a uma terra boa, larga, que mana leite e mel, porque essa é a promessa de Deus e você não pode esquecer dela. Amém? Quando Deus te tirou do Egito, ou seja, quando Deus tirou você do mundo da perdição, Ele te fez uma promessa. Ele disse: eu ouvi a tua oração, eu desci para te livrar e eu te levarei para uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel. Essa é a promessa de Deus na sua vida. Quem crê nessa promessa, diga amém. Só que até lá tem um percurso, só que até lá tem uma jornada a ser enfrentada, e ao decorrer dessa jornada, situações difíceis acontecerão, e muitas afrontas ainda virão. Eles estavam chegando a um lugar chamado Refidim. Repitam comigo esta palavra, Refidim. E o significado desta palavra hebraica é refrigério, repouso ou descanso. Refidim significa lugar do descanso, lugar do repouso, lugar aonde você encontra refrigério. Então eles estão indo para o descanso, eles estão indo para o refrigério, eles estão indo para o repouso, não é isso? Era o que eles imaginavam, era o que eles estavam pensando. Mas quando eles chegam para descansar, é quando
os amalequitas surgem para afrontar o povo de Israel. E às vezes acontece isso muito conosco. Às vezes, a gente atravessa o Mar Vermelho, às vezes a gente supera um obstáculo, aí a gente pensa, eu acho que agora eu vou ter sossego, eu acho que agora eu vou ter paz, eu penso que agora eu vou ter um momento de tranquilidade na minha vida. Amém, igreja? Quando de repente levanta-se uma afronta contra você, e o primeiro pensamento que vem na nossa mente, na sua mente é: será que eu nunca vou ter paz? Será que eu nunca vou ter descanso? Será que a minha vida sempre será assim, de muitas lutas e afrontas? Mas ainda que você pense isso, na sequência você deve pensar: eu não tenho que me preocupar com uma afronta que se levantou contra mim. Eu tenho que me preocupar em buscar a Deus, porque é Deus quem vai me dar socorro, é Deus quem vai me auxiliar, é Deus quem vai me ajudar, é Deus quem vai me livrar, é Deus quem vai me dar a vitória, porque eu estava lá no Egito, Ele me libertou, eu estava diante do mar em uma grande dificuldade e o mar se abriu. Se o mar se abriu uma vez, pode abrir uma segunda, uma terceira. Se Ele já me livrou antes, Ele pode me livrar agora. Se Ele já abriu uma porta no passado, Ele pode abrir hoje. Se Ele já curou antes, Ele pode curar agora. Ou seja, o Deus que operou no passado, Ele opera hoje e Ele opera amanhã, para louvor e glória do nome dEle. Diga graças a Deus. Amém, igreja? Isso, pode aplaudir mesmo. Aí o Moisés chama o Josué. Josué já estava à frente do exército de Israel, que, para falar a verdade, ainda estava começando a se formar como um exército. Eles não tinham habilidade de guerra. Era um povo que não sabia manusear armas de guerra como os outros povos. Mas o Moisés, sabendo disso, ele toma uma atitude que vai fazer total diferença, e essa é a atitude que nós temos que tomar. Porque ele faz assim, acompanhe a leitura comigo a partir do versículo de número 8. Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou, lutou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, e sai e peleja contra Amaleque. Primeiro, olha aqui no pastor: escolhe-nos homens. Por que eu pedi para você olhar para mim? Porque você precisa saber quem está do seu lado e se você pode contar com essa pessoa. Amém, pessoal? É muito importante isso. O Moisés disse: Josué, escolha homens. Ainda que o texto não diga, ainda que o texto esteja resumido, é simples de entender que a ordem foi: escolha os melhores, os mais fortes, os mais capacitados, os mais corajosos, os mais determinados, homens que nós possamos contar, que não sejam medrosos, que não sejam covardes, que não nos deixem para trás, que não soltem as nossas mãos, homens que podemos contar. Aí aqui fica muito fácil de você entender, porque muita gente bate nas suas costas e diz: eu estou contigo, pode contar comigo. Mas na hora da necessidade, muitos te deixam para trás, muitos se acovardam, porque tem gente que tem medo da guerra chamada vida. E às vezes tem pessoas que estão ali do teu lado, mas elas não têm a mesma garra para lutar na vida como você tem. E se você, escuta bem o que eu vou dizer,
chegou à conclusão que tal pessoa A, pessoa B, ela pode dar para trás, ela pode desistir, ela pode se acovardar, amanhã essa pessoa pode te prejudicar bastante. No momento da maior necessidade, ela pode te deixar só, e você pode perecer por isso. Então presta bastante atenção quem está ao teu lado. Se no momento da peleja, essa pessoa vai pegar na tua mão e vai dizer: eu estou com você. Quem está entendendo, diga amém. E aí ele diz assim, continuando a leitura: e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro. O cume do outeiro é o lugar mais alto do monte. Outeiro é monte. E quando a gente pesquisa só um pouquinho, estuda só um pouquinho para aprimorar o nosso conhecimento bíblico e o nosso conhecimento em geral, a gente entende que esta palavra outeiro, ela deriva de uma palavra latina chamada altare, que significa o quê? Altar, em português. Amém? Então, o Moisés está dizendo assim, escolhe os melhores e vai para a luta, porque eu vou para o lugar mais alto do altar. E por que isso significa muito para nós? Porque é no altar que nós temos que estar. Amém? E ele fala: e a vara de Deus estará aonde? Na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Então a gente consegue imaginar, Moisés estava com as mãos para o céu, ele estava orando a Deus, ele estava clamando, ele estava adorando a Deus. E aí, quando as mãos de Moisés estavam assim, o exército de Israel avançava e ia destruindo os inimigos ficavam no chão, o exército de Israel ia ganhando espaço e avançando. As coisas começavam a dar certo, as coisas começavam a acontecer. Vai pegando aí a visão. Quando as mãos estão erguidas, eu vou em frente, o inimigo vai caindo por terra, eu vou avançando, as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, Deus vai abençoando. Aí o Moisés baixava as mãos e os inimigos começavam a avançar contra Josué e o exército de Israel, e Josué e o povo de Israel começava a recuar, começava a dar para trás. Ou seja, eu baixei as minhas mãos, as afrontas vieram, as portas começaram a se fecharem, as coisas começaram a dar errado, problemas começaram a surgir. Aí Moisés tirava forças de onde não tinha, levantava as mãos de novo e novamente Josué tomava a dianteira e começava a avançar. O simbolismo aqui é muito forte e muito claro. E essas mãos erguidas, elas podem simbolizar para nós algumas coisas. Primeiro, elas podem simbolizar um pedido de socorro, um pedido de ajuda. Eu quero que você marque aí, Êxodo 17, não tira daí não, marca e abre no Salmo 121, por favor. Mãos erguidas significa socorro.
E o Salmo 121 é um salmo que fala muito bem a respeito desse socorro que vem de Deus, porque ele diz assim, Salmo 121, versículo de número 1, olha o que diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está perguntando, eu estou olhando para o céu, se eu estou olhando para o céu, geralmente quando vamos buscar Deus olhando para o alto, a gente levanta as mãos como fez Moisés, e ele pergunta, de onde me virá o socorro? E na sequência vem a resposta, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu, e o quê? E a terra. Não deixará o teu pé vacilar, aquele que te guarda não tosquenejará, ou seja, ele nem piscará, diga glória a Deus. Eis que não tosquenejará, eis que não piscará, eis que não dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Quando a afronta vier, quando o inimigo se levantar, a primeira coisa que você vai fazer é erguer as mãos aos céus e dizer: Senhor, vem em meu socorro, vem em meu auxílio, e Ele vai te socorrer. Oh glória, diga glória a Deus, aleluias. Mas quando Moisés levanta as mãos, e quando nós levantamos as nossas mãos, além de pedir socorro, esse ato, essa ação também significa se colocar na dependência de Deus. Se colocar na dependência de Deus. O Salmo 40, que é um salmo muito conhecido, eu gostaria que você lesse também, já que você está no 121, vá para o 40. Esse salmo é de Davi. E o Davi, ele se expressa muito bem a respeito dessa dependência de Deus. E é interessante que quando uma criança pequena, ela levanta assim os braços pedindo o colo do pai e da mãe, aquilo também é uma ação que demonstra o quanto aquela criança já entendeu, mesmo sendo tão novinha, que depende de você, que depende do seu pai, que depende da sua mãe. Quando ela corre e vai até o encontro ali do pai e da mãe, às vezes do avô, da avó, e ela levanta aqueles bracinhos tão pequenininhos e olha assim para você, ela já entendeu, tão novinha, tão pequena, que ela depende de ti. Aí ela levanta os braços para você pôr ela no colo. E às vezes nós temos que ser essa criança, amém? Nós temos que ser essa criança que, por mais que nós tenhamos a nossa capacidade intelectual, o nosso conhecimento, estudo, trabalho, por mais que você conheça, por mais que você já tenha vivido muito, tenha experiência, porque tem gente que é assim, não, eu sou capaz, eu posso, eu sou vivido, eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, eu vou conseguir, eu não vou desistir. Mas às vezes a gente tem que esquecer tudo isso e ser igual uma criança, e chegar diante de Deus assim, com os braços erguidos, olhando assim para o nosso Pai e dizendo: eu dependo do Senhor. Diga: eu dependo de ti, Senhor. Davi, ele expressa um pouco disso aqui, Salmo 40, versículo 1. Esperei
com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. O que é que o pai faz para pegar o bebê, para pegar a criança? Ele se inclina para pegar ela nos braços. Sim ou não, igreja? Veja, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Diga glória a Deus. Então, quando você ergue as suas mãos, você está se colocando ali, na dependência de Deus. E eu particularmente creio que tem uma coisa que alegra muito a Deus, é quando nós nos colocamos na dependência dele. Aliás, é a hora que Deus opera. É quando você diz assim: Senhor, eu coloco tudo em tuas mãos. Eu me coloco na tua dependência, ó Pai. Muitos confiam em carros e em cavalos. Muitos confiam na força do seu braço, mas eu faço menção do nome do Senhor. Eu confio no Senhor e eu dependo de ti. Eu sou como uma criança pedindo o colo do seu pai. Eis-me aqui, Senhor, na tua dependência. Eu creio que é aí que Deus opera grandemente em nossas vidas. Quem crê nisso também, diga amém. E uma terceira coisa, além de socorro e dependência, que eu vejo quando nós levantamos as nossas mãos, é o louvor a Deus. Já que estamos lendo Salmos, vamos ler o Salmo 150, é o último salmo da Bíblia. É o último salmo. Olha o que diz o Salmo 150. Salmo 150, versículo de número 1. O salmista, ele está aqui, por que não dizer, exortando, sendo mais gentil, fazendo com que todo leitor desse salmo se inspire a louvar ao Senhor. Salmo 150, versículo 1, veja: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com um som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Tem tradução que esse versículo 6, fica mais bonito ainda, porque tem tradução que escreve assim, todo ser que respira, vive ao Senhor.
E outras dizem: todo ser que vive, louve ao Senhor. No momento do louvor, agora há pouco, eu dizia: Deus habita em meio aos louvores. Antes de chegar na igreja, quantos de nós aqui louvamos a Deus hoje? Quanto de nós louvamos a Deus antes de sair de casa? Quanto de nós louvamos ao Pai diariamente, independente de cantar um hino, independente de cantar uma música evangélica, porque o louvor a Deus não se resume a você cantar uma canção, mas o louvor a Deus está nas nossas ações, nas nossas atitudes. E às vezes nós precisamos só isso, no momento da afronta, no momento da dificuldade, no momento que o inimigo se levanta. Só levantar as mãos para o céu para louvar. Senhor, hoje eu não quero pedir nada. Senhor, hoje eu não quero falar nada. A única coisa que eu quero hoje é Te louvar, porque Tu és digno de honra, de louvor e de adoração. Tu és digno de ser adorado. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. E enquanto você está louvando, Deus está operando na sua vida. Enquanto você está dando glórias a Deus, Deus está operando na sua vida. Enquanto as coisas estão ali difíceis, o inimigo afrontando, se levantando, e você está louvando, Deus está operando na sua vida. E enquanto nós estamos aqui, em um culto que antes de qualquer coisa é um culto de louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso, Deus está operando neste lugar e nesta reunião. Enquanto essa palavra está sendo ministrada, o Senhor também está sendo louvado, e enquanto Ele é louvado, Ele opera. Assim seja. Diga glória a Deus. Oh, glória! Diga: seja louvado, Senhor. Volta para Êxodo, capítulo de número 17. Agora, às vezes, o braço cansa, como aconteceu com Moisés, aí a gente deixa de levantar os braços para pedir socorro, de se colocar na dependência dele e de louvar. E o inimigo começa a avançar. Olha o versículo 12. Êxodo 17, 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Aí o Moisés sentou, pessoal. Mais uma vez temos aqui um simbolismo forte, que é justamente essa pedra. Que pedra é essa? É a rocha no qual nós temos que estar com a nossa vida firmada. Essa rocha é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga: eu tenho que estar firmado na rocha, porque senão a gente cai, porque senão a gente desiste, porque senão a gente dá para trás e acaba aceitando a afronta do inimigo. Tem muitos motivos que desviam as pessoas da presença de Deus. Mas eu gostaria que você entendesse que a afronta, que problema também afasta as pessoas da presença do Senhor. Era para ser o contrário. Eu penso que quanto mais as coisas ficam difíceis, mais próximo de Deus as pessoas têm que estar. Precisam estar. As pessoas precisam, no momento de dificuldade, se chegar mais ainda a Deus. Mas para muitas é o efeito reverso. As coisas começam a ficar difíceis, as lutas aparecem,
E aí tem gente que acaba abandonando a fé. Mas sabe por que isso acontece? Porque ainda não entenderam que precisam se firmar na rocha que é Jesus Cristo. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa que tem 30, 40 anos na presença de Deus, 20, 25, 30. Mas a cada dia que se passa, isso tem ficado cada vez mais difícil de acontecer. As pessoas estão ficando ali um período na presença de Deus e daqui a pouco estão se afastando, estão se desviando. E por que isso está acontecendo? Porque muitas são as afrontas, é verdade. Afrontas sempre iremos sofrer, sempre iremos passar. Mas quando nos firmamos na rocha, nenhuma delas terá a capacidade de nos tirar da presença de Deus. Amém? Além de sentar o Moisés, o Arão e o Hur, que já tinham entendido que quem estava dando vitória era Deus, quando Moisés levantava as mãos, um foi de um lado, o outro do outro, e eles começaram a sustentar as mãos do Moisés. Continuando a leitura. E Arão e Hur, versículo 12, parte B, tá? Versículo 12, a parte B. Vamos lá. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Percebe que sozinho não dá, tem que ter alguém? Você precisa do Arão, você precisa do Hur. E quem são esses? São aqueles que vão te ajudar em oração. São aqueles que vão fechar contigo no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Mas pastor, se eu for só, na igreja você encontra o Arão e o Hur. Eu posso ser o Arão, eu posso ser o Hur para te ajudar. Você nunca vai estar só. Sempre vai ter alguém que vai te auxiliar, te apoiar, que vai orar com você e por você. Porque é diferente. Uma coisa é quando você me pede uma oração. Pastor, ora por mim. Perdão, que eu estou precisando. E outra coisa é quando você diz, pastor, ora comigo. E na presença de Deus, na igreja, você nunca vai estar só. Sempre você vai ter alguém para orar por e com você. Mas você pode ter o Arão e o Hur na sua própria casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Nós temos que buscar também aqueles que vão estar do nosso lado ali no mesmo propósito. Porque tem uma hora que a mão cansa, o braço cansa. Se a gente ficar aqui, nessa posição, faz assim um minutinho para ver o quanto você aguenta. Faz assim, sem apoiar o cotovelo aqui, porque se apoiar aqui descansa assim, Se você ficar uns 5 a 10 minutos, vai cansar. É ou não é? E o Moisés já era um senhor idoso, ainda que naquela época os homens viviam bem mais. Pode baixar, daqui a pouco vai doer. Daqui a pouco vai começar a doer o músculo aqui, né? Aí daqui a pouco você automaticamente vai fazer assim, vai encostar aqui, vai encostar aqui. Porque é isso que a gente faz, a gente começa a tentar dar um jeitinho, daqui a pouco as mãos estão abaixadas. Aí a gente precisa do Hur, a gente precisa do Moisés. Isso acontece muito, às vezes eu estou querendo baixar a minha mão, mas aí minha esposa vem e levanta a minha mão, e a gente vai em busca e vice-versa. Às vezes você está ali querendo baixar a mão, porque a afronta está grande, está querendo desistir,
Mas você tem o Arão e o Ur, você tem alguém que diz: não, vamos em frente, vamos levantar as nossas mãos, porque é de lá que vem o socorro, é dele que nós dependemos, nós temos que louvar, nós temos que buscar, e a vitória chega em nome de Jesus. E aí, você sentado na rocha, igual Moisés, com o Arão de um lado levantando uma mão sua, e o Ur do outro levantando a outra, ninguém poderá te deter. O mal não prevalece. Foi o que aconteceu, versículo 13. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Deus deu vitória, deu forças, capacitou aqueles homens, o inimigo caiu por terra, a afronta caiu por terra, e Deus deu mais uma vitória para o povo de Israel. Amém? Outras surgiram, é verdade, mas todas as vezes que o povo ergueu as mãos e buscou ao Senhor, Deus deu vitória. E você também vai ter vitória nessa afronta que tem se levantado contra você. Quem recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.